Você tem a vida eterna? Você sabe o que é a vida eterna? Você tem a vida eterna? Você sabe o que é realmente a vida eterna? Somente Deus, somente o Senhor Todo-Poderoso, o Deus soberano, Ele pode dar para você gratuitamente a vida eterna. Somente Deus, Ele pode revelar para você o que é a vida eterna. A vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna, ela é uma vida perdoada por Deus, lavada e remida no sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, ela não acontece quando você morrer. A vida eterna pode começar agora. A vida eterna pode começar agora, desde que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, lhe dê um novo coração, lhe conduza ao reconhecimento que é um pecador condenado ao inferno. Somente o Senhor Jesus, Ele pode fazer você reconhecer que você é um condenado ao inferno e que você precisa de arrependimento e de confissão de pecados. Pois através dessas etapas da operação dele na sua vida, é a partir daí que você começa a saber o que é a vida eterna, que você começa a receber de graça a vida eterna. Porque todos os homens já nascem mortos diante de Deus, já nascem mortos espiritualmente, separados de Deus e condenados ao inferno por causa do pecado original de nossos pais, Adão e Eva. Então nós já nascemos separados de Deus, com a morte eterna em nossas vidas. Já nascemos mortos, já nascemos escravos do pecado, inclinados somente para pecar, com vontade somente para estar longe de Deus e para viver pecando. Todos nós já nascemos assim. O bebê, o neném, a criança, ela já nasce contaminada pelo pecado. E isso a ciência não sabe, mas a palavra de Deus, ela nos revela. Então a vida eterna, ela não começa quando você morrer. A vida eterna começa quando Deus começa a operar na tua vida o arrependimento e a confissão de pecados e a força e a vontade para fazer a vontade de Deus, para praticar a palavra de Deus. A vida eterna começa quando você, através do poder do Espírito Santo, nasce de novo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, através do seu santo Evangelho. Por isso que no livro
No livro de João 17, versículo 3, está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17, versículo 13. Então a vida eterna começa quando nós conhecemos o único Deus. Quando passamos a crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando conhecemos o único Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz, levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos são abertos para ver Jesus Cristo, que pagou um preço altíssimo por todos os pecadores, e através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ele nos perdoou, ele nos salvou. Então aí começa a vida eterna, quando passamos a crer em Jesus, e quando cremos nele, nós reconhecemos que não merecemos o inferno, que nós merecemos o inferno, que não merecemos o céu, que estamos condenados ao inferno desde o nosso nascimento. Então isto é a vida eterna: crer em Jesus Cristo, sair do estado de morto, condenado ao inferno, para o estado de um filho adotivo de Deus, perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, para salvar todos aqueles que creem nele como o único e verdadeiro Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando não se tem a vida eterna, o que habita no corpo do homem é a morte eterna, é uma vida escravizada pela natureza humana, escravizada por todos os tipos de desejos e de paixões que estão presentes na natureza humana. Somente desejos para o mal, somente paixões para o mal, inclinações para o mal, para fazer aquilo que não agrada a Deus, para praticar os mais hediondos pecados, para buscar o mais profundo abismo de trevas, quando não se tem a vida eterna, que é Jesus Cristo. Quando não se é salvo, a pessoa está condenada, separada de Deus. Ela não tem vontade de ler a Bíblia. Ela não tem vontade de orar. Ela não quer saber de Deus. Ela não quer saber de Jesus Cristo. Deus para ela não existe. Deus para ela é a juventude dela, é a saúde limitada que ela tem, é o dinheiro que ela tem, que muitos até chamam de Deus. Para um homem morto nos seus delitos e pecados, Deus é tudo que existe nessa vida, menos o Senhor Jesus Cristo. O homem morto, o homem que está morto, que é escravo da natureza humana, ele é um idólatra. Ele ama
o dinheiro acima de Deus. Ele ama as pessoas acima de Deus. Ele se auto-idolatra. Ele é amante de si mesmo, porque ele está morto. Porque ele não conhece o Senhor Jesus Cristo. Está morto nos seus delitos e pecados. É um escravo da sua natureza humana caída e depravada. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é uma palavra que nos traz a certeza que estamos salvos, de consolo, de esperança, de segurança, que nós estamos salvos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os arrependidos, para os confessos, para aquela pessoa que já confessou que é um miserável pecador, que não merece o inferno, que não merece o céu, que merece o inferno, e que hoje combate o bom combate da fé, luta contra a sua natureza humana, combate o bom combate, luta contra a sua natureza humana, contra as ofertas pecaminosas que este mundo que jaz no maligno oferece. Para estes não existe condenação, porque estão salvos e irão crescer no conhecimento de Deus, e irão viver uma vida consagrada, uma vida de arrependimento, uma vida profunda de piedade para com Deus, uma vida de oração. Esses são os salvos, que não andam segundo a carne, que não estão escravizados pela natureza humana, foram libertos da escravidão, das vontades pecaminosas da natureza humana, foram libertos por causa do poder do Espírito Santo, que lhe deu força para abandonar as velhas obras, as obras mortas do homem condenado ao inferno, e agora estão sendo moradas do Espírito Santo. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que foram salvos por Cristo andam segundo o Espírito, vivem segundo o Espírito, porque são moradas do Espírito Santo. A sua mente é a mente de Cristo. O seu estilo de vida é um estilo de vida segundo a vontade de Cristo, segundo a palavra de Deus. O seu desejo é fazer a vontade de Deus. Esses estão mortos para o pecado. Estes têm a sua natureza crucificada para o pecado e estão vivos e livres para viver uma vida consagrada para Deus. E você? Qual é a sua situação? Você tem a vida eterna ou você ainda está morto? Ou você ainda é um escravo do pecado? Você já tem a vida eterna? Você já passou pelas etapas de salvação? Ou você está morto, longe de Deus, escravo da sua natureza humana, escravo de Satanás, que só fala na sua mente para você fazer coisas horríveis, para você viver uma vida mergulhando na lama do pecado. Por isso que a Bíblia traz para você um convite, um alerta, para que você volte para Deus enquanto você tem tempo. Porque aqueles que não se arrependeram, que ainda não têm o novo nascimento, que talvez seja você, esses
e sofrerão eternamente. Infelizmente você tem que saber disso. Porque a mensagem do Evangelho, ela traz os dois lados. O lado que mostra que Deus quer te salvar. E o outro lado que mostra que Deus também pode condenar você eternamente. E a oportunidade que Ele dá para você agora em vida, amanhã pode ser tarde demais. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 diz: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, esse versículo está dentro do contexto que fala que quando Jesus vier pela segunda vez, Ele virá como juiz para julgar, para realizar o grande juízo final, para dar um corpo glorificado aos que nasceram de novo, um corpo transformado, vai ressuscitar e vai dar um corpo glorificado para aqueles que receberam a vida eterna gratuita dele. Mas também traz a triste notícia que todos aqueles, que talvez seja você, que não tem um nome no livro da vida, e o seu nome não está no livro da vida porque você está morto. Seu nome está no livro dos mortos. Seu nome está escrito no chão. Infelizmente para você, só tem uma coisa que lhe resta: ser lançado no lago de fogo. E quem vai lançar você no lago de fogo? É Deus. O mesmo Deus que te chama ao arrependimento é o mesmo Deus que irá te condenar se você não se arrepender dos seus pecados. E essa condenação é completa. Não é só com a alma. Quando Deus lançar os que negaram, os que desprezaram o seu convite de amor, Ele vai lançar com o corpo e com a alma. E as pessoas que o desprezaram sofrerão eternamente. Volte-se para Cristo enquanto você tem tempo. Ele quer te livrar da morte eterna. Ele quer te livrar do terror eterno, porque o sofrimento será eterno. Em Jesus Cristo nós temos a vida eterna que Ele nos dá gratuitamente através do seu Filho. Mas a parte mais difícil é você reconhecer que não merece. Reconheça que você não merece. Abra o seu coração para Deus. Vença a si mesmo e se humilhe para Deus, confessando os seus pecados, porque Ele quer lhe dar hoje a vida eterna, gratuitamente, em Cristo Jesus. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais para você.